certinho. 3, 2. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados irmãos. Somos gratos ao nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Louvamos muito a Deus pela noite que tivemos hoje aqui na nossa querida ADMDT, Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aqui em São José dos Campos. E somos mais gratos ao nosso Deus pela sua vida. Você que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando nas noites de quarta-feira aqui. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Carvalho. E louvo muito a Deus pela sua vida. Não saia daí. Hoje nós temos um programa muito especial, onde eu tenho a grata alegria e a satisfação de trazer um grande amigo, companheiro nosso, para falar um pouco hoje sobre versões bíblicas, versões da Bíblia. É um tema importantíssimo e com certeza você será edificado por tudo aquilo que iremos falar no programa de hoje. Lembrando que hoje vai ser um programa de tiro curto. Nós estamos aqui na semana da nossa EBOL, Escola Bíblica de Líderes e Obreiros, e como Deus falou fortemente, tanto na noite de ontem, como hoje também. Que coisa maravilhosa. Nós queremos iniciar então orando ao Senhor. Feche os seus olhos, você que está aí nos acompanhando neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, te louvamos, agradecidos pela vida, ó Deus, pela saúde, saúde física, a saúde espiritual. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos acompanhado nos mínimos detalhes. A tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, de longe conhece os nossos pensamentos. Louvamos a Deus, ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, por mais este dia, pela alegria de poder Te sentir, estar, Senhor, sobretudo Te sentindo nos estúdios aqui da nossa web rádio. Que este programa sirva para o crescimento, para o elevo espiritual de todos aqueles que estiverem do outro lado, nos seus lares, no carro, aonde cada um estiver, Senhor, nos acompanhando. Que, sobretudo, o Teu nome seja glorificado. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, como é bom poder servir ao nosso Deus. Como eu disse no início do programa, a grata, e põe grata, né, alegria na noite de hoje, poder receber aqui nos estúdios da nossa rádio, da nossa web rádio, a presença do meu nobre amigo, companheiro e amigo mesmo, pastor Ronaldo Moura, aleluia, pastor por chamada de Deus, advogado por profissão e, sobretudo, um grande amigo. Nós, ali, o tempo em que estivemos pastoreando a bonita igreja ali de São Sebastião, pastor Ronaldo esteve sempre ali ao nosso lado, nos ajudando de uma forma muito grande. E esteve pastoreando a igreja ali do São Francisco de uma forma com muita excelência. Esposo da nossa querida irmã Lídia, com seus 2 filhos, os filhos Esther e Pedro. Queremos mandar um abraço muito especial para Esther e para o Pedrinho. Na minha época era Pedrinho, né? Hoje já está na minha altura o Pedrinho. Deus abençoe a nossa querida irmã Lídia, nosso respeito, nossa admiração. Deus abençoe muito a senhora, receba o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Júnior, e a todos os telespectadores e também ouvintes na rádio. É uma honra estar aqui. Eu realmente não sou merecedor deste convite, mas estamos aqui para dar uma pequena contribuição naquilo que for preciso ou necessário para o entendimento da palavra de Deus. Glória a Deus, mas como é bom ouvir essa voz, viu? Essa voz é tremenda, é uma voz clássica. Glória a Deus, como é bom poder receber pastor Ronaldo Moura. E olha,
E os outros líderes aí de programas, porque na semana inteira, pastor Ronaldo, nós temos programa aqui de segunda a sexta-feira. Já estão bravos porque queriam o senhor primeiro no programa deles, para depois vir no meu. Veja se pode. Depois de hoje ninguém vai querer mais. Então a briga lá fora querendo já o senhor em outros programas aqui. Mas hoje, como eu disse inicialmente do nosso programa, no início, nós queremos falar um pouco sobre as versões da Bíblia. Não é? São muitas versões. Hoje eu tenho 47 anos de idade e dentro desses 47 anos de idade são 40 de igreja. Né? Nasci em 1974 e já com 7 anos eu já estava servindo ao Senhor, acompanhando minha mãe, indo para a igreja. E já desde aquela época já se havia, não tanto como hoje, né? Muitas versões, muitas e muitas versões como se tem hoje. São elas as mais variadas, não é? Para todos os gostos. Então nós queremos começar perguntando ao Senhor, porque eu conheço a sua vida, não é? A sua vida de busca, de pesquisas, não é? Nós conhecemos o pastor Ronaldo já há muitos anos e sabemos que o pastor Ronaldo, ele gosta de buscar, não é? No original. É um profundo conhecedor aí da língua grega, conhece muito o hebraico, e a gente tira o chapéu para o senhor nessa área aí. Eu falo porque o pastor Ronaldo gosta muito de estudar a Bíblia na língua original. E assim nos traz ensinamentos que nos edifica muito. Então nós queremos começar perguntando ao Senhor por que há Bíblias com textos tão diferentes. É a primeira pergunta hoje. Bom, essa resposta seria muito longa, mas como é um programa rápido, vamos dar aqui um flash, sintetizar em 2 razões básicas. A primeira delas é o texto-fonte escolhido para a tradução. E depois, a interpretação que se dá a esse texto-fonte. Para as Bíblias que nós temos hoje, nós temos as Bíblias chamadas tradicionais, que seguem textos mais antigos, mais clássicos, e os textos críticos, que são textos mais modernos, mais adaptados. Em cima desses textos-fontes vem a interpretação que o editor dá. Tem tradutores que, infelizmente, são restritos às exigências editoriais, então eles são obrigados a traduzir de acordo com aquela vertente. Como o senhor disse, tem Bíblia para todo gosto. Algumas seguem traduções literais, e nessa tradução nós temos 2 tipos: a tradução formal, que é palavra por palavra, do hebraico para o português, do grego para o português, ou a tradução de equivalência dinâmica, onde em vez de se traduzir a palavra exatamente, se traduz a ideia que está por trás das palavras. Eu já deixo de fora as paráfrases, que já até deixo aqui um alerta, se alguém tiver, não use como Bíblia a mensagem ou a Bíblia viva, que são paráfrases que se distanciam muito dos textos originais. Eu ia lhe perguntar isso, pastor, desculpe então, interrompê-lo. Pode interromper. Eu ia até lhe fazer essa pergunta, já de imediato. O que o senhor passaria para os nossos irmãos que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo? Qual Bíblia que o irmão aconselharia tê-los, não é? A tradução, e poderia ser até a Bíblia de estudo, que eles poderiam acompanhar, não é? E qual as Bíblias que o irmão e as versões que o irmão não aconselharia? Bom, então, dentro do padrão que chamamos de tradicional, nós temos as Almeidas. Sim. A Almeida Revista e Corrigida, ela segue de perto a primeira edição de Almeida de 1681. Mas ela, desde 1920, 1930, ela começou a sofrer umas interferências de editoriais que acabaram saltando um pouquinho fora do foco da Almeida original. 1920. Até 1920, 1930, ela começou a ter umas modificações. Sim. Eu uso essa Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ela segue o texto massorético no Antigo Testamento e segue o texto Receptus no Novo Testamento. Tanto que ouvimos hoje na EBOL, quando foi feita a leitura, mais recebereis poder. Entretanto, na leitura que ele fez da versão Almeida Revista e Corrigida, ele diz, mais recebereis virtude. É interessante que quando João Ferreira de Almeida traduziu o Novo Testamento em 1681, ele tomou por base mais a Vulgata e as edições espanholas do que o texto Receptus, porque o texto Receptus usa a palavra dinamis, que é sempre traduzida por poder, e não virtude.
já que ele segue a Vulgata, porque em 405, quando Jerônimo fez a primeira tradução do grego para o latim, ele verteu a palavra dynamis por virtutem, que naquela época, no século V, queria dizer poder. Uma pessoa virtuosa era poderosa. Hoje, com o correr do tempo, a semântica vai mudando o sentido da palavra e a virtude hoje já não é mais o que era naquele tempo. Então veja que até a revista corrigida da Sociedade Bíblica acabou alterando um texto que eu acho de suprema importância, porque nós não vamos receber virtude, nós vamos receber poder. Uhum. Então essa Bíblia Mensagem, ela é uma paráfrase, ela se distancia muito dos textos originais. A Bíblia Viva também é outra que eu também não recomendo. Viva. A Viva é a Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem. Eu não recomendo essas Bíblias. Quem tem uma Bíblia assim que pode usar como referência, mas não para seus estudos, é a Nova Tradução na linguagem de hoje, porque ela também não é uma tradução direta, ela é uma paráfrase. Há textos que saem bastante fora do sentido original, porque com o intuito de trazer a palavra para um vernáculo mais popular, acabou se deixando de lado o sentido original do texto. Já nas Bíblias que eu recomendaria para estudar, tem a Almeida Corrigida Fiel, eu acho uma excelente versão. A Almeida Atualizada para quem gosta de texto crítico. E aí eu vou ter que falar de crítica textual, que muita gente não gosta. Eu amo crítica textual, porque como o senhor sabe, eu fui ateu dos meus 18 aos 23 anos, e quando eu aceitei Jesus, eu de cara comecei a criticar a Bíblia, porque eu não dava para entender o que estava escrito aqui. E quando eu soube que os textos eram traduzidos do hebraico e do grego, comecei a me enfronhar um pouquinho mais, e faz mais de 20 anos que eu estudo, tanto no hebraico quanto no grego, puxando um pouquinho mais daquele sentido original das palavras, mas eu acho as Bíblias de Almeida muito boas. Uhum. Uma excelente versão que já puxa para o lado do texto crítico, porque ela segue mais de perto, não o massorético no Antigo Testamento, ela segue mais a Septuaginta, que é a versão grega. Certo. Se der, a gente fala um pouquinho depois sobre isso. E no Novo Testamento ela segue o texto crítico de Tischendorf, que foi adotado por Westcott e Hort, que tem mais ou menos umas 2.120 diferenças do texto Receptus. É um texto mais moderno, e quase todas as Bíblias modernas seguem esse texto, que hoje o Instituto Bíblico, a Sociedade Bíblica Alemã, que é a Bibelstessenkraft, lá em Stuttgart, ela imprime tanto o texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense, que segue o Códice de Leningrado, e ela imprime também o texto chamado de Nestle Aland. Minha primeira professora de grego dizia que era Nestle, e eu pensava que era americano, mas o camarada era alemão. É Iberhard Nestlé, e o outro é Kurt Aland. São dois alemães que fizeram uma excelente edição, hoje está na 28ª edição. E o texto da UBS, que é a Sociedade Bíblica Unida, também segue de perto esse texto de Tischendorf. Ela tem grandes variações, e eu recomendo assim, quem quer verificar a sua Bíblia, se ela está seguindo o texto Receptus, ou se ela está seguindo o texto crítico de Westcott e Hort, vá para Apocalipse 22 e 14. Se ela disser, bem-aventurados os que cumprem os mandamentos, é texto Receptus. Se tiver escrito, bem-aventurados os que lavam suas vestes, é Westcott e Hort. Olha aí, maravilha. Bom, a gente está dentro do tema, as versões bíblicas, né, propriamente dito. Porém, vamos abrir um parênteses aqui, falando agora de Bíblias de estudo. São dezenas e dezenas lançadas aí. É Pentecostal, Bíblia do Expositor, enfim, são muitas e muitas. Algumas têm que ser evitadas. Tá. Quais têm que ser evitadas e qual o senhor poderia aconselhar as pessoas, por exemplo, um novo convertido, aquele que já está mais embasado nas doutrinas, usar. Qual que você poderia... A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é feita, direcionada mais para os crentes pentecostais, e por isso ela aborda mais a nossa área. Ela tem bons estudos, ela tem excelentes estudos. Eu creio que é uma opção muito boa para quem quer conhecer mais as doutrinas pentecostais. A Bíblia de aplicação pessoal também é excelente, porque ela torna o estudo da palavra uma forma prática no viver. Essas duas Bíblias usam a Almeida Revista e Corrigida, que eu tenho alguns senões em alguns trechos, mas é uma excelente versão. Já a Bíblia Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, tem várias traduções. Agora foi lançada a nova Almeida Atualizada.
que corrigiu a Almeida Almeida. atualizada, que no meu ponto de vista não é Almeida, porque a Almeida seguiu o texto Receptus, e a Almeida atualizada pulou para o texto de Westcott Hort, que é um texto crítico, já desenvolvido por Tischendorf, porque ele encontrou o Códice Sinaítico, o Códice Vaticanos, e deu tanto valor a esses textos, já que ele os havia descoberto, que acabou conquistando os eruditos da época. Então, desde o final de 1881 até 1888, não se falava em outra coisa. O texto Receptus ficou de lado e o texto de Westcott Hort passou a vigorar. E tem, então, a Bíblia de Estudo, a Nova Almeida atualizada, que é muito boa, um aparato interessante. Agora, eu peço que os irmãos tenham cuidado com a Bíblia Dake. Stephen Dake foi um pastor que não foi muito bem aceito nem na sua denominação, porque basta dizer que lá em Gênesis capítulo 28 e 32, quando ele fala que Jacó lutou com o anjo, ele diz na nota textual de rodapé dele: isto prova que Deus tem corpo como nós, porque Jacó o agarrou. Então são coisas assim absurdas. E quando Deus fala também sobre o povo sofrendo no Egito, ele diz: eia, desçamos e vejamos o povo que sofre. Ele diz: veja, Deus precisou descer do céu para vir à terra, ver o que estava acontecendo. Então, eu não recomendo a Bíblia dele. Ela é muito bonita, mas ela não tem notas confiáveis. Agora, outras Bíblias de estudo, que eu acho interessante também, são as Bíblias que estão mais voltadas para cada grupo. Por exemplo, tem as Bíblias Teen, que eu acho que fala uma linguagem para o jovem, que muitas vezes o jovem acha difícil. Então, tem a Bíblia adolescente. E os estudos são bons. A Bíblia na linguagem de hoje? A Bíblia na linguagem de hoje, ela foi mais uma iniciativa para trazer também para o linguajar popular o texto, porque os editores acharam que o texto era muito arcaico, usava expressões que o povo não iria entender. E ela foi revisada, hoje ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu não a vejo como uma Bíblia de tradução, de equivalência formal nem dinâmica, ela é uma paráfrase. Tem momentos que ela para ajudar na muito. compreensão, né? Ajuda no texto, mas você vai entender que texto. Então você vai entender um texto que o editor queria que você entendesse. E é isso que você acaba comprando uma coisa que pode fugir um pouco do texto original. Que coisa, né? Como é difícil. Muito difícil. Até as traduções que nós temos hoje, por exemplo, eu tenho a New International Version, que é uma versão, a nova versão internacional inglesa de 1984. Ela segue a Septuaginta e o texto crítico, mas é uma versão que segue a tradução do texto. Já a irmã dela brasileira, nova versão internacional, difere um pouco. Veja que na versão inglesa, Jesus adverte, né, dizendo assim: quem vos advertiu a fugir da ira vindoura? E na nova versão internacional brasileira diz: quem deu a ideia para vocês fugirem? A advertência é uma coisa, agora a ideia é outra, né? Já muda. Já muda completamente. Né? E aproveitando o gancho, se você me permitir, um irmão me mandou um link de uma Bíblia que ele achou interessante, é a BTX, Bíblia Textual, que diz no seu preâmbulo, no seu prefácio, que é a correta tradução do texto de Qumran, do Mar Morto, do Antigo Testamento, e no Novo Testamento a tradução do texto Receptus. Mas ela tem variantes horrorosas. Eu acho até que a tradução espanhola é boa. A BTX espanhola é interessante. Mas a BTX em português, ela cometeu alguns equívocos. O mais horrendo que eu achei foi em Gênesis 1 e 14. Em Gênesis 1 e 14, a BTX espanhola fala que ele estava usando, Deus criou luminares. Mas a BTX portuguesa, ela fala diferente. Ela diz que Deus criou maldições na expansão dos céus. E tudo isso porque o tradutor, ele confundiu. Você vê como diferente. É que a palavra luminar e maldição em hebraico são 4 consoantes. Sim. O segredo está nos nikudot. Nikudot são os pontos vocálicos, os sinais vocálicos, em que você usa as mesmas 4 consoantes, que é o mem, aleph, resh e tav, e aí, dependendo da vogal que você coloca no texto, porque o texto proto-massorético e o paleo-hebraico, ele não tinha vogal. Só o texto massorético tem. Então, dependendo da vogal que você coloca embaixo, muda o sentido. O tradutor da BTX portuguesa entende que ali está meerá, que é maldições. Meerat, maldições no plural. Mas todos os textos que eu já tenho visto,
Inclusive, o próprio texto do Mar Morto que ele refere, que foi encontrado na 4ª caverna e na 8ª caverna, não tem vogal. Ele deduz que seja Meerate. E aí ele coloca que Deus fez maldições nos céus. E isso é uma coisa que não dá para aceitar. Né? Ai, não tem como, muda completamente. Muda né? completamente o sentido. Deus criou 2 luminares, não 2 maldições. Quais são os textos originais que são usados para o Antigo Testamento? Como nós falamos, o texto-fonte vai depender do editor. Os que seguem os textos tradicionais, eles buscam os textos hebraicos. Os textos hebraicos são divididos em 3 seções, com períodos de centenas de anos entre eles. É o paleo-hebraico, que é principalmente básico do Torá, Sim. os 5 livros de Moisés, e também o começo dos livros dos profetas. Depois vem o proto-massorético, que chega o período até monarquia, e depois vem o período massorético, que já é do ano 500 da nossa era. É o 5º século, 500, 600 da nossa era, que vem esse chamado texto massorético, onde entraram os pontos os vocálicos. Antes disso não tinha. Mas também tem uma divergência, porque tem os grandes defensores da Septuaginta. Alguns adoram, veneram, idolatram, e outros execram esse texto por achando que foi uma invenção. Isso porque quando alguém fala assim, a Septuaginta diz, e aí você tem que perguntar qual delas você está falando. No ano 300 da nossa era, havia pelo menos 5 textos gregos que Orígenes regimentou e fez a Hexapla, que é uma versão de 6 colunas. Tinha o texto grego de Áquila, tinha o texto grego de Símaco, tinha o texto grego de Teodosião, Orígenes fez o dele e ainda achou mais uma tradução que ele incorporou na sua versão. Então, a Septuaginta hoje, que é muito divulgada, inclusive pela Sociedade Bíblica Alemã, é o texto de Alfred Haus. E ele segue mais de perto o texto de Orígenes. Mas a Septuaginta é uma versão do hebraico para o grego que diz a lenda, segundo a carta de Aristéias, por volta do ano 230, 280, o rei Ptolomeu Filadelfo mandou uma equipe até Israel para que mandasse os livros sagrados que ele queria ter na sua biblioteca de Alexandria. E aí lá o sumo sacerdote Eleazar separou 6 eruditos de cada tribo, 72 eruditos, e em 72 dias eles fizeram uma tradução da Torá. Eu até faço um parênteses aqui, que muita gente diz que Jesus usou a Septuaginta. Eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, quando Jesus fala, olha, desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, ele está citando o quê? Abel está em Gênesis. Sim. E a morte de Zacarias está em Crônicas, que é o último livro do texto hebraico, não da Septuaginta. O último livro da Septuaginta é Malaquias. A nossa Bíblia moderna segue a Septuaginta na ordem dos livros. A Bíblia hebraica não, ela é dividida em 3 seções, são 24 livros só, que tem a Torá, a instrução ou lei, vem os Neviim, os profetas, Sim. depois vem Ketuvim, que são os escritos sagrados. E Jesus cita que desde a morte de Abel, na Bereshit, que é o primeiro, até a morte de Zacarias, que está lá no Divrei Hayamim, que é o último livro das crônicas, ele está citando o texto hebraico, não está citando a Septuaginta. Então, até nisso, a gente tem que tomar uma certa cautela. Pior ainda quando eu ouvi um certo pregador dizer, porque Jesus usou o texto massorético. Eu falei, não pode. O massorético foi 500 anos depois de Cristo, não tem condições disso. Né? Gente, eu avisei vocês que estão aí nos assistindo. Este programa é para você ver e rever umas 10 vezes para você entender. Tá bom? Mas que maravilha. Que bom. E do Novo Testamento? Também seguimos a mesma ordem. Quem segue os textos tradicionais segue um texto baseado na primeira edição de Erasmo de Roterdã, de 1516. Ele lançou mais 4 versões depois, 4 edições, porque ele corrigiu a primeira. Na verdade, teve até uma contenda, né? Um comercial. Quando o Erasmo de Roterdã soube que o cardeal Francisco Jiménez de Cisneros, de Alcalá de Henares, estava publicando um texto grego, ele queria ser o primeiro a publicar. O texto do cardeal Cisneros ficou pronto em 1514. Mas por uma política papal, só conseguiu ser publicado em 1520. Então, em 1516, Erasmo leva o título de o primeiro texto impresso Novo Testamento grego. Depois dele veio o texto de Teodoro Beza, vem o de Scrivener, o Stephens, e o texto mais usado para quem gosta do texto tradicional, que é o texto Receptus, é o texto de Friedrich Scrivener, que é o que eu uso mais como referência. Agora, para quem gosta do texto crítico, aqueles que debatem que o texto Receptus não é o correto,
vem o texto baseado no Códice Vaticanos e no Códice Sinaíticos, que aí é o texto de Tischendorf e veio mais ser popularizado pela dupla Westcott e Hort, 2 professores anglicanos que fizeram essa nova tradução em 2 volumes grandiosos, um só de explicações e o outro traduzindo. Mas tem muita diferença. É no texto de Westcott e Hort que nós encontramos Apocalipse 22 e 14, bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Sim. No sangue do Cordeiro foi uma inclusão da Vulgata Justa Clementina, de 1546, em que o Papa Clemente quis corrigir a Vulgata de Jerônimo 405. Mas viu-se que muito erro foi cometido nessa versão, então foi feito um novo concílio e agora em 1979 saiu a Nova Vulgata, a Vulgata Nova, que arrancou o sangue do Cordeiro de novo. Então só tem sangue do Cordeiro na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Atualizada. Não existe. Nossa. Esse termo em sangue agni era uma explicação que um padre fez numa cópia. Certo. E quando foi feita a Vulgata Clementina, foi incluído no texto como se fosse do texto. Na verdade, não era. Eu avisei que ele gosta de estudar desse assunto, né? Meu Deus. Quantos anos estudando sobre as versões? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Por que a crítica textual ela é importante? Ela é importante porque a crítica textual ela vai analisar o texto na sua fonte. Então, como você disse, vou ler a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma excelente versão. Muito bem, é uma boa versão, é uma linguagem acessível. Mas ela foi traduzida do quê? Ela foi traduzida de onde? Então é muito difícil você pegar. Esse caso que eu estou citando da Bíblia textual, a BTX, você recebe um aviso dizendo: parabéns, pastor Carvalho, você recebeu uma e vem 2 consoantes, CS. O que você vai entender? Nada. Mas o que você pode pensar que você está recebendo? Uma CS. Ou vou ganhar uma casa. Mas eu estou dizendo, não, eu vou te dar uma coisa. Eu tirei as vogais. Então, o Códex de Alepo, ele não tinha vogais. O Códice de Leningrado, ele tinha vogais, mas depende muito de quem passou isso. E até estava lendo, eu assisti uma palestra de um rabino de Nova York dizendo que houve uma pegadinha no nome de Deus, porque os maçoretas, que eram os tradicionais, trocaram as vogais do nome que está lá no tetragrama sagrado para ninguém poder pronunciá-lo. Por isso, aquelas testemunhas do tal vão ter que mudar o título, porque quase com certeza, 99,9% de certeza, que o nome não é Jeová. Olha só. Repete isso daí, Ronaldo, que isso daí é muito... Os maçoretas tinham muito cuidado. O nome de Deus não podia ser pronunciado. Sim. Ele só era falado uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, pelo sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, quando ele fazia a oferenda por si e pelo povo. Fora isso, não podia mais ser falado. Então, os judeus aprenderam a trocar o nome pela expressão hebraica que só é referente para Deus, Adonai. Adonai, erroneamente, é traduzida nas Bíblias como o Senhor. O Senhor em hebraico é Ha-Adon. Então, não é o Senhor. Tem que ter um artigo lá, Ha-Adon, para ser o Senhor. Então, qual é a tradução correta de Adonai? Ela é uma adaptação da palavra, de 2 palavras hebraicas, que é meu Senhor. Mas quando eu digo a você, Carvalho, meu Senhor, gosto de você, eu digo Adoni. Adoni. Adon, Senhor, e o Yod se torna o pronome possessivo meu. Assim como eu digo Malach, mensageiro, Malachi, que é Malaquias, meu mensageiro. E para não ficar igual a Adoni para todos os homens, como o pastor Hilário falou hoje, que Senhor? Temos que identificá-lo. Então não é o Senhor. O próprio Salmo 23, que é tão lindo e bonito, né? Eu leio em hebraico, meu Senhor é meu pastor. Meu Senhor, não tem o. Meu Senhor é meu pastor. Porque o verbo ser, ele é subentendido. Em hebraico só tem Adonai et Sar. Não existe o verbo para o verbo ser, ele fica subentendido. E não é Adonai, são essas 4 letrinhas sagradas que não podem ser pronunciadas. Então se coloca Adonai para poder traduzi-las. Hoje muitos judeus usam o termo, o nome, Hashem. Então eles não usam outro termo. E quando os maçoretas quiseram fazer os pontos vocálicos embaixo do tetragrama sagrado, tetragrama, que é tetra, 4 grama letras, 4 letras sagradas, eles trocaram os nikudot, que são os pontos vocálicos, para que ninguém pronuncie direito o nome do Senhor. Que coisa. Olha que aula que nós estamos tendo na noite de hoje.
Nós estamos chegando praticamente no final do nosso programa, já são quase 22h30. Vamos partir para as considerações finais, então, pastor Ronaldo. Bom, eu quero deixar aqui um alerta de consolação a todos os telespectadores. A versão que você tem nas mãos é boa, independente do que você a tenha. Se ela é Almeida atualizada, se ela é Almeida corrigida, apenas lembrando que a Almeida atualizada, ela divergiu do texto original de Almeida de 1681. Almeida não conseguiu concluir o Antigo Testamento, ele morreu quando estava traduzindo Ezequiel. Foram completados por outros colegas dele, mas para honrá-lo deixaram o seu nome. E essa edição completa do Antigo Testamento saiu em 1819. Depois disso, ela teve uma nova revisão em 1849 e 1850. Daí ela vem a ser a Almeida Revista e Corrigida da Sociedade Bíblica. Particularmente, eu prefiro a Almeida Corrigida Fiel. Eu acho que ela está mais perto do texto massorético e mais perto também do texto Receptus. Sei que hoje tem uma contenda a respeito do texto massorético, que ele não segue os textos do Mar Morto, mas os textos do Mar Morto não tem tanta divergência assim contra o texto massorético. São pequenos detalhes. Mas eu digo a você o seguinte, confie na Bíblia que você tem nas mãos, mas compre duas. Se você tem a corrigida, compre uma atualizada. Se você tem a nova versão internacional, pegue uma Almeida Revista e Corrigida. Compare, agora tem a nova versão transformadora também, que me transformou muita coisa. Mas acompanhe também duas ou mais versões. Nunca faça um entendimento com uma única versão, porque você pode cair numa cilada gramatical ou linguística. Mas que Deus abençoe a todos. A Bíblia Sagrada é uma dádiva de Deus para as nossas vidas e nós devemos amá-la, respeitá-la. E eu costumo fazer, quando eu leio o Antigo Testamento, eu oro em hebraico. Quando eu leio o Novo Testamento, eu oro em grego, pedindo que Deus me ilumine. Que eu aprendi com um rabino que me deu as primeiras noções de hebraico, dizendo que eu nunca devo abrir esse livro sem antes falar com o dono do livro. Olha só, coisa linda, maravilha. Lindo, né? Para fechar com chave de ouro, né, pastor Ronaldo? Temos aqui à minha direita, meu amigo também, evangelista Ricardo Viola, que está um pouco longe de nós, lá em São Paulo, na capital, mas sempre que pode, ele vem aqui nos honrar com a sua presença aqui em São José dos Campos. Várias vezes já almoçamos juntos. Como é bom ter o Ricardo Viola no hall de amigos nossos, né, pastor Ronaldo? Graças a Deus. Tu és muito bem-vindo, a paz do Senhor, Ricardo. Prazer é nosso, meu querido. Deus abençoe muito sua vida. Ricardo Viola, sempre aquele grande amigo que sempre tem coisas boas, não é? Para passar, aconselhamento, uma vida com muita experiência. Deus abençoe sua vida, viu? Nós temos mensagens aí, né? Recados aí. Tem várias pessoas que mandou seus recadinhos aqui, inclusive um grande amigo seu, nosso, pastor Jefferson. Que maravilha. Eu não sei se o pastor Jefferson ainda está lá em Portugal, ele estava esses dias atrás lá, mas ele está ligadinho aqui no nosso programa hoje. Saudações, pastor Jefferson, grande amigo. Daqui a pouquinho vai estar passando ali a mensagem dos nossos irmãos que mandou para nós. Senão eu pego daqui mesmo, ó. Vamos lá, pastor Jefferson Martiniano da Silva. Deus abençoe, meu querido pastor Jefferson. Pastor Jefferson foi aquele homem usado por Deus, ainda na minha juventude, lá em Bebedouro, que teve a graça, né, de olhar para nós e ver alguma virtude de um futuro obreiro. E nos enviou para a cidade de Pindamonhangaba para ali poder estudar. Foi em São Sebastião, pastor de São Sebastião. Em que ano que foi, hein? Ele esteve lá, eu fui co-pastor dele de 96 a 98. 96 a 98. 1996 a 1998, Fui co-pastor dele lá. Pastor Jefferson. Deus abençoe, meu querido amigo, esposo da nossa irmã Suleide, seus filhos. Eu estive lá em Portugal pregando nas igrejas a convite dele lá, quando ele estava lá. Olha a mensagem que ele mandou aqui. Bênçãos, meus queridos amigos e companheiros. Interessantíssimo comentário, reverendo Ronaldo Moura. Lá no telão, nossa querida irmã Laís Oliveira. Pastor Ronaldo é uma bênção. Parabéns pela escolha do convidado. Deus abençoe, irmã Laís. Nosso muito obrigado, querida. Tem mais mensagem? Otoniel Azocar. Boa noite, um lindo tema para nós cristãos. Que Deus irmão do Chile. abençoe. Irmão do Chile. Ah, sim.
Temos mais mensagem aí. Simvaldo Gomes Duarte, irmão Simvaldo, de São José dos Campos. Deus abençoe, meu querido. Luiz Carlos Santos, só fera. Maravilha. Ó, o próximo, Carlos Roberto de Jesus. Mais uma mensagem aqui. Nosso querido irmão Carlos. A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Nosso muito obrigado, irmão Carlos. Sempre uma alegria poder lhe receber aqui. Irmão Edson Boaventura, muito bom para quem ama estudar a palavra, uma alma e tanto a paz do Senhor. Deus abençoe suas vidas. Nosso muito obrigado. Como é bom poder receber. Nossa irmã Noemi Santos também, a versão novo NTLH tem muito. Também muda, às vezes, a interpretação do texto. É a nova tradução da linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje. Também muda a interpretação do texto. Exatamente. Essa a dificuldade. Essa é a dificuldade. E precisamos vigiar muito quando nós pegamos uma versão assim, não é? Ela é uma leitura fácil, mas ela diferencia muito do texto original. Pastor Jefferson acabou de mandar uma mensagem aqui. Que alegria ver o meu querido irmão Ricardo Viola. Aleluia. É nosso eterno pastor, pastor Jefferson. Pastorzão. Como nos ajudou, um grande pastor, Deus abençoe. Está em Portugal, está respondendo aqui. Lá em Portugal, direto de Portugal. Esqueceu de nos levar aí, hein, pastor Jefferson? Me convide de novo. Deus abençoe. Comer aquele pastelzinho de português. Pastel de Belém. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Jefferson. Abrilhantou e muito aqui o programa de hoje. Como eu disse, meus queridos, hoje é um programa mais rápido. O culto terminou um pouco mais tarde hoje. Hoje nós ouvimos uma palavra, uma palavra que veio do coração de Deus, direto para o nosso coração. Pastor, teólogo, jornalista, Silas Daniel, lá da CPAD, nos trouxe aqui uma palavra que veio do céu. Realmente fomos blindados, né, evangelista Ricardo? Uma bênção. Fomos mesmo. blindados nessa noite por um poder de Deus que desceu sobre as nossas vidas. Que Deus continue usando o pastor Silas e amanhã ele retornará. Hoje eu tive a alegria de pegá-lo logo pela manhã, ali na rodoviária, almoçar com esse servo de Deus, tomar café no final da tarde com ele. E amanhã estaremos retornando também, almoçando, tomando café com ele, conversando bastante. É uma bênção, pastor Silas Daniel. E amanhã estará conosco aqui. Vamos começar pontualmente o culto às 19 horas. Mais tardar, 19h15, iniciaremos o terceiro dia da nossa Escola Bíblica de Líderes e Obreiros. Fique sintonizado. Se você não puder estar aqui no templo fisicamente falando, esteja conosco através do YouTube, através da nossa web rádio, nosso Facebook, tá certo? Se inscreva lá, Despertando a Fé, Rádio Despertando a Fé, e nos acompanhe. Com certeza você será tremendamente edificado. Estamos então chegando no término do nosso programa de hoje e nós queremos encerrar da mesma maneira como iniciamos o nosso programa, que é orando. Evangelista Ricardo Viola, ore ao Senhor, despede o povo em paz. E que o Senhor nos dê uma noite abençoada para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta noite. Muito obrigado. Nessa oportunidade que Tu nos concede, Senhor, o pastor Ronaldo, Senhor, que está aqui nessa noite, o pastor Júnior. Ó Deus, pela bênção, Senhor, desse bate-papo que nós tivemos aqui, Senhor, conhecendo a Tua palavra, as versões bíblicas, Senhor, importante para estudar a Tua palavra. Continua abençoando o pastor Ronaldo, dá graça, sabedoria. Ó Deus, que ele venha logo publicar esse livro, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre ele. Ele é um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, usa ele poderosamente. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por o culto que tivemos hoje à noite, pela bênção, pela Tua palavra que recebemos, o pastor Silas Daniel, Senhor. Ó Deus, abençoe esse programa também, que venha ser uma bênção cada vez mais, que a Tua bênção pode estar sobre todos nós. Nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, um dia abençoado na Tua presença, ó Pai. Assim eu te agradeço, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré.
Amém. Amém. Glória a Deus. Última mensagem recebida aqui do meu amigo, companheiro, pastor Edson Lunardelli, de São Paulo, capital, pastor ali. Muito bom, parabéns pelo programa, meu amigo. Deus abençoe aos nobres pastores. Pastor Edson Lunardelli, receba o nosso carinho, o nosso abraço, um beijo no coração de toda a sua família aí, meu amigo, em nome do Senhor Jesus. A todos o nosso muito obrigado, uma noite abençoada e quarta-feira que vem, permitindo o Senhor nosso Deus, retornaremos aqui no estúdio da nossa web rádio para mais um programa do IBAD. Nós estamos no mês de novembro, Novembro Azul, e teremos aqui na quarta-feira que vem, estaremos falando sobre uma doença chamada próstata com o nosso doutor Gideão. Não perca o programa quarta-feira que vem, permitindo o Senhor. Deus abençoe a todos, uma ótima noite na paz do Senhor. Muito obrigado. Shalom, Eren. Shalom. Shalom.